Muito bom dia, Jeter. Muito bom dia, Odair, muito bom dia, Hudson, muito bom dia a todos os que estão nos assistindo, nos ouvindo e começando a semana, que ela seja produtiva. E aí, Jeter, vamos começar a utilizar o transporte coletivo? Se tiver mais linhas e mais disponibilidades de horários? É o que acontece no primeiro mundo, né? As pessoas nas grandes cidades, das grandes capitais, mundo afora, do mundo desenvolvido, as pessoas deixam efetivamente o carro em casa, muitas vezes nem tem carro, porque é tão fácil utilizar o transporte coletivo, é tão confortável, é tão pontual, e existem em tantas e variadas horas que a pessoa prefere, porque é mais econômico e também mais sustentável, mais seguro se utilizar do transporte público do que propriamente do seu automóvel. Mas a gente está ainda muito longe de chegar ao que Tóquio proporciona, ao que Xangai proporciona, ao que Nova York proporciona, até o que São Paulo proporciona, né? Porque São Paulo tem uma rede de metrô bacana. É claro que não se compara a essas cidades que eu citei, mas é claro que se o transporte público fosse de qualidade, a gente utilizaria sim. Muito bem, Jeter. A gente teve aí nesse final de semana as eleições na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, e para o Senado. E aí nós tivemos aí o Alcolumbre e o Mota, Alcolumbre no Senado e o Mota na Câmara dos Vereadores. Quais as repercussões? Bom, primeiro dizer que eu fiquei emocionado, Odair, porque nunca vi tanto patriotismo junto. 500 deputados e quase a totalidade dos senadores num sábado lotando o Congresso Nacional, né? Eles dificilmente já estão de segunda a sexta, e aí imagina a gente ver toda aquela movimentação, todas aquelas excelências reunidas num sábado, trabalhando efetivamente num sábado, mas foi por força do regimento, né? Que exige que a escolha dos novos presidentes das casas seja feita no dia 1º de fevereiro, quando inicia uma nova legislatura. E a outra coisa que me deixou emocionado foi a união de partidos, de extremos que se uniram no sentido de eleger ambos os candidatos, PT e PL, para a gente ficar nos dois que protagonizaram todo esse antagonismo na eleição passada, se uniram, se deram os braços, deram as mãos e se uniram em nome dos dois parlamentares. Essa união de interesses, porque os interesses efetivamente não são pelo Brasil, são pelos interesses próprios, pela manipulação das emendas parlamentares, principalmente, que somam aí 50 bilhões de reais. Então os interesses são esses, não são o bem do Brasil. Eles devem servir de exemplo para aquelas pessoas que aqui na vida cotidiana estão hoje brigadas, pai e filho, irmão com irmã, amigo com amigo, porque um defende Lula, porque o outro defende Bolsonaro, e aí estão brigadas, muitas vezes rompidas, muitas vezes com relações desfeitas, relações de muitos anos. Você vê que lá em Brasília, mesmo aqui em Florianópolis, quando os interesses são comuns, e esses interesses você sabe muito bem quais são, aí não há divergência nenhuma, aí não há antagonismo nenhum, aí eles se abraçam, vão para uma churrascaria, para um restaurante juntos, vão beber juntos, vão trocar amenidades e afagos. E aí então não vale a pena você brigar aqui na vida, onde a vida efetivamente acontece, você brigar com alguém por causa de político. Lembra de que, com raríssimas exceções, o político brasileiro, o político de uma maneira geral, mas vamos falar do Brasil, o político brasileiro não merece que você perca qualquer tipo de relacionamento por paixão. Não dá efetivamente de ter político de estimação no Brasil. Não faz isso porque você está entrando numa fria. Aquele que hoje defende aquilo que você pensa, amanhã pode defender algo completamente diferente, e aí você fica numa decepção danada e já com alguns estragos feitos nos seus relacionamentos. Mas veja bem, foram eleitos Davi Alcolumbre no Senado, nada que surpreendesse, já estava mapeado isso, era o candidato do Rodrigo Pacheco, era o candidato que, no fim, Lula aceitou também como sendo seu, meio a contragosto, mas aceitou. Então teve voto do PT, teve voto do PL, teve voto do Centrão, teve voto de tudo quanto foi lado. E lá
na Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Aí eu vou passar um pouquinho do currículo dos eleitos, não aquele currículo que eles apresentam para ser candidatos ou aos seus cargos de deputado, ou agora o currículo que porventura tenham apresentado aos seus pares para ser eleito presidente de uma das casas. O Hugo Mota, para a gente ficar primeiro na Câmara dos Deputados, é um jovem parlamentar de 35 anos. Vamos primeiro pegar a árvore genealógica dele. A sua mãe, a dona Ilana Mota, ela era chefe de gabinete da mãe dela, ou seja, da avó do agora presidente da Câmara dos Deputados, a dona Francisca Mota. Isso lá em 2015. E aí a dona Ilana Mota foi presa, a mãe do deputado Hugo Mota, que hoje é o presidente da Câmara dos Deputados, com apoio de todos os partidos, foi presa como chefe de gabinete da mãe Francisca Mota por desvio de cerca de 11 milhões de reais. Desviado o recurso da saúde, desviado o recurso da educação, desviado o recurso de tudo quanto foi a área do governo. A mãe, dona Francisca, foi afastada da prefeitura e a Ilana Mota foi presa naquela ocasião preventivamente. É claro que alguns dias depois também foi solta, porque é isso que a gente vê muito costumeiramente, né? Até porque a família Mota, isso eu esqueci, devia ter dito já no início, a família Mota comanda a prefeitura de Patos, lá na Paraíba, que é a terceira cidade do estado da Paraíba. A maior é João Pessoa, depois tem Campina Grande, e a terceira cidade do estado da Paraíba é Patos. E a família Mota comanda a política por lá há 50 anos. Só 50 anos? Só 50 anos. O pessoal já estava meio incomodado aqui em Timbó, porque um grupo comandava por 16, né? Comandou por 16, aí houve uma alternância. Pois lá na Paraíba, essa oligarquia comanda a cidade já há 50 anos. Mas não fica só na mamãe e na vovó, não. O papai do deputado Hugo Mota, o senhor Nabor, ele foi prefeito de Patos. Veja que a mãe foi prefeita lá em 2015, ou melhor, a avó, né, foi prefeito em 2015, e o pai foi prefeito agora em 2022. Não sei se foi reeleito agora não, em 2018. 2018. Né? Não sei se foi reeleito, mas enfim. No ano de 2024, a Polícia Federal fez uma investigação por supostas irregularidades no envio de emendas parlamentares do gabinete do deputado Hugo Mota, do Filhão, para a prefeitura de Patos, comandada pelo papai Nabor, na ordem de 5 milhões de reais para conserto de uma rodovia por lá. E a Polícia Federal, então, fez uma investigação para saber ou para apurar irregularidades nesse envio dessas emendas. 2020, né? 2020, porque a eleição prefeita é 2020 a 24, então foi nesse período aí. Exatamente, então ele foi investigado no ano eleitoral, né? No ano passado, e aí eu não sei lhe dizer, não pesquisei se ele foi reeleito, mas muito provavelmente foi, né? Porque mandam por lá há 50 anos. Então, família bacana. Ele próprio, né? Já tem. Eu achava assim que, bom, tá na avó, tá na mãe, tá no pai, mas aí chegou no Mota também, no Hugo também. Chegou no Hugo também. É porque você não pode também ser condenado pelo que o seu papai fez, pelo que a sua mamãe fez, pelo que sua vovó fez. De repente, aquela. Vai que aquela a fruta não cai muito longe do pé, não se aplica ao caso, mas pelo jeito se aplica, porque 5 milhões de emendas do seu gabinete foi lá para a prefeitura do papai, e a Polícia Federal está achando que tem angu aí que precisa ser investigado. Então, estamos bem. E o Alcolumbre, aí agora vamos para o Senado, o Davi Alcolumbre foi também investigado, ou foi denunciado pela revista Veja, foi capa da revista Veja, porque comandou no seu gabinete, desde janeiro de 2016, porque ele é senador há muito tempo, até março de 91, ou março de 21, perdão, um esquema de rachadinha.
Se bem que rachadinha é uma coisa meio comum, né? Lá na Câmara dos Deputados, aqui na Assembleia Legislativa também acontece, mas não podemos relativizar, dizer que isso é normal, que todo mundo faz e que é normal. Não é, isso é roubo, isso é furto, isso é improbidade administrativa. O Alcolumbre foi acusado pela revista Veja, de ter desviado pelo menos R$2 milhões nesse período. Teve uma funcionária, e essa denúncia da Veja, ela partiu de uma funcionária que disse que recebeu do Davi Alcolumbre a seguinte proposta. Ela estava desempregada, essa pessoa, e recebeu do Alcolumbre o convite para compor o seu gabinete, para compor a folha de pagamento, porque seria fantasma, e seria agraciada com um salário de R$14 mil. Mas aí o Alcolumbre disse assim: me ajuda que eu te ajudo. Faz o seguinte, tu me deixa 90% desses 14 mil e fica com 1.350. Só não aparece lá no Senado e nem diz por aí que tu é funcionária do Senado. E aí ela então entregava todo mês o seu cartão do bancário com a senha para que um funcionário do gabinete do Alcolumbre fosse lá no caixa eletrônico e fizesse essa retirada todos os meses. Um saque de 90%. De 90%. Só dessa funcionária, né? Porque dos outros, de certo, era tudo legal, tudo bacaninha. Mas então são essas as pessoas, viu, Odair? Essas as pessoas que vão comandar o legislativo brasileiro a partir de agora. E não vamos pensar de que isso é novidade, de que os que estavam comandando até agora são diferentes. São todos iguais, são políticos da mesma espécie, da mesma estirpe, e que estão lá trabalhando pelos grandes grupos, estão trabalhando pelos seus interesses, estão trabalhando pela manipulação dessas verbas bilionárias que foram inventadas sob nome de emendas parlamentares, e esse é o nosso Brasil. Pois é, Jeter, e tem assunto local aqui também para a gente discutir hoje. Eu tive dando uma circulada pela cidade no final de semana e anotei alguns tópicos que merecem e que vão merecer, na minha opinião, uma atenção da nova administração. E aqui não vai crítica a ninguém, não tem crítica a absolutamente ninguém nesses pontos que eu vou enumerar a partir de agora e que eu acho que merecem uma atenção da administração municipal. Por exemplo, a Rua Pomeranos, está uma colcha de retalho, aquele asfalto da Pomeranos, emendo e remendo em cima de remendo, uma das principais vias do nosso município e que foi asfaltada, se não me falha a memória, nos tempos do ex-prefeito Laércio Schuster, e que de lá para cá vem recebendo tapa-buraco e remendo aqui, remendo acolá, e a coisa realmente está muito feia. Então precisa uma atenção especial, um recapeamento, uma reforma geral, o asfalto da Rua Pomeranos. Outra coisa que me chamou a atenção e que está enfeiando, se é que existe esse termo, o nosso centro, o centro da cidade. Eu até dei essa sugestão para o Julian para fazer uma matéria sobre isso, é o prédio do antigo Fórum. A prefeitura, no último mês do mandato do prefeito Jorge, foi pintada, está muito bonita. Tá bonita, prédio antigo, né? Um prédio tradicional da cidade, com uma arquitetura muito bacana, e que enfeita a nossa cidade. Agora o Fórum ao seu lado, a partir do momento em que foi abandonado, porque o judiciário foi para uma nova sede lá perto da Câmara de Vereadores, ele foi completamente abandonado. Tá feio, parece a Casa da Bruxa aquilo lá, e no centro da cidade e ao lado dessa boniteza que é a nossa prefeitura municipal. Então precisa de uma atenção. O que vão fazer daquilo? Aquilo voltou para a prefeitura? Também eu acho, o Julian vai buscar essa informação, porque me parece havia sido cedido lá atrás pela prefeitura para o judiciário, para o Tribunal de Justiça, para instalar o fórum. Agora volta para a prefeitura, o que a prefeitura vai fazer? Vai reformar, vai demolir, mas enquanto nada acontecer, tem que pelo menos sofrer uma manutenção, para não deixar o nosso centro da cidade tão feio, a gente que preza tanto por uma cidade bonita, né? A outra situação
Inclusive foi objeto de matéria na semana passada da VV, da Verônica, e acho que o Hudson estava junto, não sei quem a acompanhou, a questão da rotatória da rua Indaial com a rua Blumenau. Aquilo ali, e eu senti depois nos comentários, na matéria que foi nas nossas redes sociais, eu senti que a grande maioria dos comentários era no sentido de ser contra a instalação da rotatória, de que devesse ficar como estava, simplesmente melhorando o sincronismo da sinaleira, porque realmente era horrível você vir da rua Indaial, tinha que esperar às vezes abrir 2, 3 vezes para você poder passar, era muito pouco tempo, enfim, tinha que fazer todo um acerto ali, colocar alguma coisa mais moderna, naturalmente, mas que não precisaria ser feita a rotatória, até porque essa rotatória, ela vai causar um problema sério para o pessoal da Rua das Acácias, e eu moro naquela região, uso a Rua das Acácias. Hoje a gente, para sair da Rua das Acácias e fazer a conversão à esquerda, ou seja, em direção ao sinaleiro, você tem que muitas vezes esperar o sinaleiro fechar e aí as pessoas darem aquele espaço que é demarcado no asfalto para deixar a vaga para a pessoa fazer a conversão de forma livre, e aí então você o faz, porque enquanto o sinal está aberto, em determinados momentos você não consegue fazer essa conversão. E a mesma coisa da rua logo em frente, eu esqueci de pegar o nome, a rua logo em frente, onde era o Tatus, o restaurante do Tatus, também as pessoas que sem o sinaleiro, com a rotatória, vão ter dificuldade de fazer a conversão à esquerda também, em sentido supermercado Cheats, o antigo Gessner. Então foi uma rotatória mal projetada nesse sentido. Eu já disse isso aqui, lá no Analisando ao Meio-Dia, lá atrás eu já falei quando havia o projeto. Será que há algum cálculo de impacto nessas rodovias, nessas vias laterais? E eu imaginei que sim, né? Porque não se faz um projeto desse sem avaliar os impactos que vão gerar nas vias que estão ali próximas, pois não havia, né? Porque o próprio prefeito Jorge, numa ocasião, disse aqui na rádio, eu comentei dessa dificuldade minha da Rua das Acácias, e ele disse, ali vai ser difícil, vai ficar complicado. Tem a Rua Pará também, que daí é um pouquinho antes de onde está a rotatória, que também é um problema ali hoje já, com sinaleiro e tudo, para você fazer conversão, principalmente à esquerda, vindo para o centro ali da Rua Pará também. Mas a Rua Pará, para fazer a conversão à esquerda, vai ter, a solução vai ser virar à direita, entrar na rotatória e voltar. Sim. Aí eles não vão ter grandes dificuldades. E no sentido inverso, a mesma coisa, né? Então, a Rua Pará também já pensei nela, mas vi que tem essa solução bem mais fácil do que a das Acácias, e essa de frente à Rua das Acácias, que eu não me preocupei em buscar o nome. E aí, mais uma boca no trombone, uma sugestão para a administração municipal. Inclusive, sugeri também ao Julian que fizesse uma matéria com o Hudson, com a VV, enfim, lá nessa situação. É a Rua Campinas, o entroncamento da Rua Campinas com Aristiliano Ramos. A Rua Campinas, para quem não se localiza, é a rua onde ficava antigamente o cartório da Dona Laudila. O cartório de ficou muito tempo ali, documentos, né? Ficou muito tempo ali, e na esquina era a residência da Dona Laudila, na esquina com Aristiliano Ramos, e me parece que essa casa foi vendida. Então a solução ali, e ali é um problema sério, é perigoso você sair da Rua Campinas e entrar na Aristiliano Ramos, porque os carros vêm na Aristiliano com uma certa velocidade. Inclusive a Júlia, há anos atrás, sofreu um acidente grave ali. Ela não sofreu nenhuma lesão, não se machucou, mas o carro ficou com a lateral totalmente destruída, porque um caminhão veio pela Rua Campinas e embicou de uma maneira não correta e acabou pegando a lateral do carro da Júlia, que vinha na preferencial, que vinha na Aristiliano Ramos. Então a solução ali é uma desapropriação daquele bico dessa
dessa propriedade que era a casa da dona Laudila, antes que se faça um prédio por ali, né? Porque a hora que fizer um prédio não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então tem que abrir aquela situação à esquerda, na Rua Campinas, à esquerda quem vira para Aristiliano Ramos, tem que fazer uma desapropriação, derrubar a casa, se for necessário, e melhorar aquele entroncamento que é efetivamente um perigo. São apenas algumas sugestões e algumas situações que eu vi no final de semana e que acho que merecem uma atenção da nova administração. Jeter, até amanhã então com Analisando. Um abraço, bom dia, até amanhã. São 7 horas.